Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas, encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, porque nós sabemos que não existe a eternidade do sofrimento, mas quando estamos sofrendo, parece que é uma eternidade. Então ele vai ficar eternamente nesse sofrimento? Não, ele vai ter uma oportunidade de reencarnar, mas com muito sofrimento. É aquilo que eu digo, às vezes são 2 séculos a 3 séculos para a gente reparar um suicídio que cometemos. E é muito sofrimento. Não é só o pós-suicídio, é a próxima encarnação. Ai, tia, você tá falando isso, eu tenho um parente, um irmão, um filho, um amigo, e agora? Gente, olha, se chorar, esse desespero resolvesse alguma coisa, só atrapalha. Então, se você verdadeiramente ama essa pessoa que já cometeu suicídio, é hora de nós nos levantarmos, nos fortalecermos, fazermos o bem em benefício também do outro e pedir à Mãe Santíssima que ampare a esse coração. Mas não é uma oração, é todos os dias. Ao invés de estarmos a chorar e a reclamar e a maldizer e a se lamentar, isso tudo que você está fazendo só atrapalha mais ainda o ente querido que está no mundo espiritual. A melhor forma de ajudar esse irmão era você trabalhar no bem e orar. Orar todos os dias. Várias vezes ao dia, se for necessário, intercedendo, pedindo a Maria que amparasse a esse irmão, que amparasse a esse filho, que amparasse a esse ser. Porque a oração ajuda muito a um suicida, mas muito mesmo. Então, não acha que é um ato de amor, não pense que é um ato de amor, você está mostrando para todo mundo que você está sofrendo muito, que é um ato de amor, você está ali, não. É um ato de desamor, é um ato de desespero, é ausência da fé. Estou querendo dizer que não dói? Dói. Dói muito. Dói muito. Mas por eu saber a condição que ele está vivo, que ela está viva, eu preciso me fortalecer para ajudar. Eu preciso me fortalecer para ter capacidade moral de pedir à Mãe Maria. Porque aí eu me lembro do Chico, uma das histórias de Chico, que a cunhada dele, o esposo morreu, né, o irmão dele, e ela surtou. Então ela foi pro sanatório, ficou internada, e as crianças choravam muito com saudade da mãe. E o Chico chorou de ver aquela situação. E o senhor Emmanuel se aproximou e perguntou dele por que ele estava chorando. Ele disse que ele estava muito triste com aquela situação, porque a cunhada dele estava internada e as crianças sentiam saudade. E ele disse assim: eu nunca vi você chorando pelas suas outras irmãs que estão no sanatório. Achas acaso que a dor Xavier é maior do que a dor Silva, do que a dor Oliveira? Então, quantos de nós não paramos para pensar nisso? Então, enquanto um cometeu suicídio desistindo, tem um monte precisando.
de uma oportunidade para fazer um curso e não tem dinheiro, de uma oportunidade para poder ter uma casa que não tem. Crianças, quantas crianças nos orfanatos, precisando de uma oportunidade. Eu me lembro, me veio agora também na memória, tudo isso para ilustrar e fixar a lição. O caso, quem já ouviu o EOS, quem escuta o EOS já ouviu, mas é uma história que vale a pena repetir. Aquele caso daquela mãe que chegou cedo e pegou a ficha número 1, que o filho dela tinha cometido suicídio. E ela estava cedo lá, ela queria notícias. E depois chegou uma mãe, tinha vindo de longe, de ônibus, e tinha perdido 2 filhos no acidente de carro. Só que não tinha mais ficha. Já era aquela época que o Chico já estava com mais idade, então ele não podia atender até 3, 4 horas da manhã, mas mesmo assim ele ainda ia, né? E aí, quando ela viu que não tinha ficha, essa mãe, ela começou a chorar. Ela disse, poxa, eu vim de tão longe, meus filhos, eu perdi 2 filhos no acidente de carro. Essa mãe que estava com a ficha número 1 do filho suicida, disse assim, olha, tome sua ficha. Porque ela ficou pensando, poxa, eu perdi 1, ela perdeu 2. O que eu perdi, 1 cometeu suicídio, quis morrer. E os dela foi no acidente de carro. Então, ela pegou e deu a ficha número 1 e voltou para o hotel. Para quem conhece ali Uberaba, a Casa da Prece era bem aqui, tem uma rua, e nessa rua que é cheia de hotel, tudo ali em torno de Francisco Cândido Xavier, da Casa da Prece. E aí, pronto, foi embora, arrumou para no dia seguinte ela voltar para sua cidade de origem. Lá pela madrugada, toca o interfone do apartamentozinho dela, era o recepcionista, dizendo que o Chico pediu que ela voltasse à Casa da Prece. Isso era quase 3 horas da manhã. Imagina o desespero dela, que levantou rapidinho, deve ter se arrumado, né? The Flash, né? E quando ela voltou, já não tinha mais tanta gente, né? O Chico a cumprimentou e disse assim para ela, minha filha, o nosso Emmanuel estava lá na fila e viu a sua atitude de compaixão com a dor da outra mãe. Gente, o que uma mãe mais quer é ter notícia de um filho. Ela esqueceu a dor dela para lembrar da dor da outra. Você tem noção o que é isso? O nosso Emmanuel estava lá e viu a sua atitude. Ele, Emmanuel, foi pessoalmente até o vale, trouxe o seu filho e ajudou o seu filho a escrever. Está aqui a carta. E o Emmanuel pede para lhe falar que a partir de hoje ele estará amparando e auxiliando o seu filho. Então, quando a gente sai da nossa dor e vai aliviar a dor do outro, essa é a melhor forma de ajudar o seu ente querido que voltou de forma indevida ao mundo espiritual.